vigor, desde novembro de 2008, uma nova lei de alimentos. Ela busca disciplinar o direito a alimentos gravídicos e a forma como será exercido, objetivando preencher uma lacuna ora existente no direito de família. Hoje, no programa Cidadania em Pauta, nós vamos conhecer melhor esse assunto com o defensor público André Ricardo, que é coordenador regional da Defensoria Pública na região de Araçatuba. Eu queria agradecer muito a sua presença, doutor Ricardo. Eu que agradeço o convite, me coloco à disposição. Bom, o que é essa lei de alimentos gravídicos? A lei dos alimentos gravídicos é a lei 11.804, né, do ano de 2008. Ela foi publicada no dia 6 de novembro de 2008, né, e vem para, como você bem disse, né, para suprir uma lacuna, prevendo o dever, né, do futuro pai em contribuir com as despesas adicionais da gravidez da pessoa com a qual ele teve um relacionamento. Bom, por que escolher um nome tão complicado assim? Então, até houve uma crítica, né, desembargadora, hoje aposentada, Maria Berenice Dias, que disse justamente que é um nome feio, né, mas só que a finalidade é uma finalidade que benevolente, uma finalidade que vai corrigir um erro e exigir a responsabilização paterna, né? Essa é uma lei nova, mas essa necessidade já existe há muito tempo. A gente sabe que muitas mulheres mantêm seus filhos sozinhas e isso, sim, lógico que já há um custo desde a gravidez, né? Sim, sim, com certeza. Essa lei, na verdade, ela vem no pensamento, né, do direito moderno, justamente de exigir que haja a participação, a solidariedade familiar. Em outras épocas a gente viu o individualismo, que na verdade a responsabilidade era arcada, né, tão somente pela gestante. Hoje mudou e essa nova lei vem justamente nessa tendência, né, de garantir, de efetivar a participação também do futuro pai. Bom, essa lei faz parte do Código Civil? Não, essa lei ela não foi incorporada ao Código Civil, é uma lei esparsa. Seria uma lei esparsa? É uma lei que não, fica até difícil explicar, mas vamos lá. É uma lei que não está no corpo do Código Civil, mas só que tem aplicação e tem vigência. Os juízes, promotores, defensores públicos, a sociedade em geral deverá observá-la. Bom, quem tem direito a essa norma? O direito dessa nova lei com relação aos alimentos gravídicos, todas as pessoas, todas as gestantes, né, que não estão convivendo, não estão casados, não estão com o futuro pai, poderão pleitear a incidência dessa lei. Independente da sua posição social? Independentemente de posição social, né, esse direito é conferido a todas as gestantes, né, que não estão com o futuro pai. Bom, e quando a mulher pode procurar esse direito? O momento, né, de se pedir, né, de se pleitear o direito aos alimentos gravídicos, ele inicia-se da concepção e vai até o parto. Uhum. Quer dizer, a partir do momento que a mulher sabe que ela está grávida, ela pode requerer. Procurar o procedimento que eu tenho como o procedimento correto é, primeiramente, né, procurar o futuro pai, né, da criança, né, futuro pai, e com ele, né, passar essa situação, explicar o estado de gravidez e exigir dele o pagamento da cota parte, da participação nesses gastos aí decorrentes da gravidez. Se não houver a concordância, né, de modo voluntário por parte do futuro pai, aí sim procurar o Poder Judiciário através de um advogado. Quem não tem condições, né, de custear um advogado pode procurar a Defensoria Pública, que a Defensoria Pública está à disposição para prestar os serviços, inclusive na garantia, né, na efetivação desse direito. Essa deve ser uma grande surpresa para os homens, né? Porque eles não estão acostumados a isso. A mulher chegar, nossa, estou grávida, estou precisando que você já comece a me apoiar nesse momento. Sim, sim. É uma mudança de comportamento, né? É uma mudança de comportamento, mas só que é o pensamento da sociedade moderna, né? Não dá mais para se exigir que a mulher, né, a gestante, tenha que arcar sozinha com todos os gastos, né? A solidariedade familiar, também a dignidade da pessoa humana exige isso, né? Hoje a gente vê que um dos princípios que tem mais incidência e aplicabilidade é o princípio da igualdade. Então é nada mais natural que exigir a participação do futuro pai.
Então, independente que essa mulher trabalhe, que ela tenha o seu salário, que ela tenha uma condição de vida, ela pode requerer esse direito. Sim, pode requerer. No momento da fixação, né, do valor a ser pago, o magistrado ele vai observar o binômio possibilidade e necessidade. A partir disso, ele vai fixar o quanto que deverá ser pago de acordo com esses critérios, possibilidades de quem vai pagar os alimentos e as necessidades, no caso da gestante. Bom, a mulher foi até o namorado, não teve um acordo, Sim, né? sim. E como ela vai provar que aquela pessoa é o pai do seu filho? O artigo 6º, né, da Lei dos Alimentos Gravídicos, né, ele diz que o juiz, convencido da existência de indícios de paternidade, ele vai fixar os alimentos gravídicos. Portanto, esses indícios, né, suficientes de paternidade é um critério aberto, vai depender do prudente arbítrio do juiz fixar ou não esses alimentos gravídicos. A título exemplificativo, nós damos como documentos e providências necessárias, seria, por exemplo, fotos, né, com o futuro pai, mensagens eletrônicas, declarações de testemunhas, né, dizendo que houve esse relacionamento efetivamente. Quer dizer, indícios não são provas concretas. Não. Por exemplo, um exame, né? Essa lei são não provas. pede um exame, por exemplo, no nenê que ainda não nasceu. Isso. Na verdade, a lei, né, aprovada pelo Congresso Nacional previa, né, a necessidade desse exame pericial. Porém, houve o veto, né, justamente porque nessa fase, né, o nascituro, a retirada, a coleta do líquido amniótico poderá trazer risco ao feto, além do elevado custo. Então, cairia por terra, na verdade, a efetividade dessa lei. Por conta disso, a lei exige indícios de paternidade. Também esclareço que, na verdade, esses indícios de paternidade não quer dizer prova de paternidade. Não é a mesma prova exigida, por exemplo, numa ação de investigação de paternidade. Agora, nessa ação referente aos alimentos gravídicos, a lei diz indícios de paternidade. São essas provas iniciais aí que eu citei para você. Fotos, mensagens eletrônicas, declarações. Essa lei não pode abrir uma lacuna, por exemplo, muitas mulheres que vão usar dessa lei de modo ruim, por exemplo, querer colocar um pai que não é o pai mesmo do seu filho? É por isso que a lei diz, né, que ficará ao convencimento do magistrado. O magistrado deverá utilizar de prudência justamente para evitar que esses casos ocorram. Né, em última análise, se efetivamente ser comprovado, for fixados os alimentos gravídicos e ser comprovado que havia má-fé, em tese poderá ser promovida uma nova ação de reparação de danos. Né? Que tipo de atributos esse juiz poderá ter para julgar isso? Com base no trabalho que ele tem, na experiência, eu acho que como o critério de fixação é aberto, né, indícios de paternidade, eu acho que vai depender muito acredito que vai depender muito da experiência do magistrado, né, em avaliar esses indícios, se são suficientes ou não para a fixação. Mas o que é importante ter em mente e o objetivo da lei é justamente isso, promover a defesa dos interesses da gestante e também a defesa dos interesses do nascituro. Né? Afinal, o nascituro tem direito à vida, tem direito a uma gestação saudável. Né? Bom, e esse processo é um processo demorado? Não. Na verdade, a propositura da ação, promovida a ação, o magistrado, ao receber a inicial, ele já fixará os alimentos vencido, né, da existência desses indícios de paternidade. Então, o procedimento, desde já, a partir do momento que o juiz já recebe a petição, ele já fixa um valor a ser pago. Sim. Então, o processo realmente vai correndo, mas ele já tem uma fixação durante o processo preliminar. Né? O juiz recebeu, ele já fixa um valor, então o processo tramita já com o valor fixado, caso haja convencimento, como eu disse. E há várias audiências sobre esse processo ou não? Não, na verdade, o que a lei prevê a partir do momento que o juiz recebeu a petição inicial, fixou os alimentos gravídicos ou não, será citado o futuro pai justamente para apresentar a resposta em 5 dias. Né? Então, a princípio, não há previsão de audiência, mas o juiz poderá marcar nessa audiência. Mas, de qualquer forma, ainda que ele marque uma audiência, fixado ali inicialmente esses alimentos gravídicos, né, não haverá prejuízo, né, justamente para a gestante, para o nascituro. E quando esse pai tem a responsabilidade, de fato, de dar esses alimentos?
A responsabilidade dele vai surgir a partir do momento em que esses indícios forem em desfavor dele. Desfavor não, no sentido de, né, de que ele provar vai ter que participar, ele vai ter que realmente, né, de acordo com a solidariedade, com a efetivação da responsabilidade paterna, a responsabilidade dele surge aí. O pagamento vai ser de acordo com as possibilidades que ele tiver, de acordo com os rendimentos. Não quer dizer com isso a lei que ele vai ter que arcar integralmente com esse valor. Não, vai ser de acordo com as possibilidades e necessidades, isso daí será partilhado entre a gestante e o futuro pai. E no caso de uma gestante que não tem condições nenhuma de arcar com qualquer despesa? Nesse caso, se o futuro pai tiver condições de apresentar possibilidades, ele arcará com o valor integral, mas desde que ele tenha a possibilidade. Também ele também tem que ter dinheiro para a subsistência dele. Com também, certeza, né? A lei também não vai cometer excesso. O objetivo é privilegiar a gestante, o nascituro, mas sem deixar também que seja mantida a dignidade humana, né? E isso daí inclui a satisfação das necessidades básicas do futuro pai. Existe muita procura por esse direito? A lei é relativamente nova, 1 ano. Sim. Muitas pessoas já procuraram a defensoria para conseguir esse direito? Fica aí a relevância, né? Fica consignada a relevância desse programa justamente porque a lei, com a edição da lei, que aconteceu, como eu disse, em 6 de novembro de 2008, muito se falou em alimentos gravídicos, mas as pessoas não tiveram conhecimento efetivo do que se trata essa lei. O procedimento para a efetivação dessa lei. Como se conseguir os alimentos gravídicos. Na Defensoria Pública são poucos casos que chegam até nós, então por isso a importância de se informar bem a população a respeito de seus direitos. Como o senhor tem falado, não é difícil provar, né? Não é difícil para a mulher provar esse envolvimento com a pessoa, né? A lei não exige uma prova plena, né? Na verdade, o juiz decidirá de acordo com indícios. Né? Então, essa prova não é uma prova cabal, não é um exame pericial que determine que a pessoa efetivamente é o pai. São indícios. Né? A lei diz isso e o magistrado vai julgar de acordo com o seu livre convencimento. A quem a Defensoria pode atender? Eu queria que o senhor respondesse daqui um pouquinho, depois do nosso intervalo. A gente volta já já. Tem 2 jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular. Inicia uma carreira política meteórica. Se candidata a cargos públicos. É eleito presidente. Transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta. É agora ou agora. Hoje no programa Cidadania em Pauta nós estamos discutindo a lei dos alimentos gravídicos e o nosso convidado é o defensor público André Ricardo, que é coordenador regional da Defensoria Pública. Bom, a gente terminou o bloco anterior perguntando quem poderia utilizar a defensoria para fazer esse processo, né, dar entrada a esse processo. Nos termos da deliberação 89 de 2008 da Defensoria Pública do Estado, as pessoas que possuem renda familiar mensal de até R$ 1.350 poderão ser atendidas pela Defensoria Pública. Valendo consignar, valendo deixar claro que as pessoas que estão em situação de exclusão social, por exemplo, que tem um idoso na família, que tem um egresso do sistema prisional na família, pessoas que possuem no grupo familiar mais de 5 integrantes, esse patamar de R$ 1.350 ele sobe para R$ 1.800. Ok. Bom, a pessoa chega à Defensoria Pública. Como é feito esse tipo de atendimento? O atendimento inicial é prestado por estagiários. Os estagiários prestarão esse atendimento inicial, verificarão qual que é o interesse discutido, qual que é o interesse que a pessoa tem. Havendo fundamentação jurídica, realmente sendo viável, os estagiários da Defensoria Pública entregam uma lista de documentos,
os documentos que serão necessários, as providências que serão necessárias, é marcado um retorno e esse retorno é aberto um procedimento administrativo ou a indicação de um advogado, né, conveniado para a defesa dos interesses dessa pessoa. Quer dizer que a partir do momento que a pessoa procura a defensoria e ela quer mover esse processo, sim, não há nenhum trabalho, por exemplo, de juntar as partes e haver uma mediação por parte da defensoria? Sim, esse atendimento inicial é justamente essa verificação, essa triagem. Né? Se for um caso de propositura de uma ação judicial, não havendo a possibilidade de conversar, de justamente tentar esse acordo, aí a propositura da ação judicial é uma de indicação de advogado. Mas muitas vezes, alguns casos de direito de família, nós comumente temos chamado a parte contrária ou a parte litigante para conversarmos e para tentarmos transformar esse litígio em um acordo. E quem define isso? É a própria pessoa que procura a defensoria ou os advogados, as pessoas que trabalham lá? Não, na verdade, se há a possibilidade dessa mediação? Na verdade, é uma postura institucional da Defensoria Pública, né? Um dos fundamentos de atuação é justamente a prevenção dos conflitos. Então, sempre que a pessoa chegar, será atendida pelos estagiários e pelos defensores públicos, de modo a sempre a buscar a conciliação e a resolução extrajudicial dos conflitos. Alguns conflitos em que não há possibilidade, como eu disse, são encaminhados e serão propostas as ações necessárias. Agora, outros casos em que se verifica, que se vislumbra a possibilidade de se tentar um acordo, esse acordo será tentado necessariamente. Ao primeiro momento, a pessoa não precisa ter a preocupação de levar a documentação necessária. Esse tipo de atendimento vai ser passado a primeira vez que a pessoa vai lá, porque, como você falou, a pessoa vai ter que provar a renda que tem, tudo isso, né? Sim. É claro, se a pessoa comparecer à Defensoria Pública já munida dos documentos necessários, das cópias necessárias, o atendimento já vai avançar. Agiliza, né? Agiliza, com certeza, mas só que com relação, se a pessoa não trouxer os documentos, não tiver as informações básicas, essas informações serão prestadas nesse atendimento inicial da Defensoria Pública. No caso desse assunto de hoje, para adiantar, o que a pessoa precisaria levar? A pessoa tem que levar documentos pessoais, comprovação da gravidez, os indícios de paternidade, os documentos que eu já citei em outra oportunidade, serão quais? Fotos, mensagens eletrônicas recebidas e também declarações de testemunhas comprovando que houve aquele relacionamento entre a gestante e o futuro pai. São esses basicamente os documentos necessários, além dos... com relação... A lei fala em gastos com despesas decorrentes da gravidez. Então, se já houver essa documentação necessária, esses comprovantes de gastos, essas documentações emitidas pelos médicos, é relevante que já se leve à Defensoria Pública. Os remédios que a pessoa teve que tomar, os exames que ela teve que fazer. E também a questão de provar o quanto ela ganha também, né? Como seria isso? A comprovação de renda é importante, né? No momento da triagem, a gente faz essa verificação, a triagem é uma triagem rígida, né? Justamente para a gente verificar se a pessoa pode ou não ser atendida pela Defensoria Pública. E os critérios de atendimento são esses que eu te passei, R$ 1.350, se evidenciar fator de exclusão social, R$ 1.800. Bom, esse processo é longo, é demorado, é rápido? Quanto tempo, mais ou menos? A lei, ela fala que, na verdade, proposta a ação, né, visando a garantia dos direitos aos alimentos gravídicos, o juiz, ao despachar inicial, se ele tiver o convencimento de indício de paternidade, ele já poderá fixar, né, esses alimentos gravídicos. Posteriormente, o futuro pai, o réu nessa ação, né, ele será citado para, no prazo de 5 dias, apresentar resposta. Então, a lei tem um procedimento sério, um procedimento curto, um procedimento bem enxuto. Bom, e se o pai não reside no mesmo lugar que a mulher? Como que acontece isso? Como é o procedimento? A citação, no meio jurídico, a gente fala que a citação ela será feita por carta precatória, né? Então, mas é importante que se diga, o foro competente, o local competente para a propositura da ação é onde mora a gestante, não é onde mora o futuro pai. O projeto, né, na verdade a lei que saiu do Congresso Nacional previa isso, que na verdade a ação deveria ser proposta onde mora o futuro pai. Isso daí traria muitas dificuldades, né, para as gestantes. E na verdade isso foi vetado pelo chefe do Executivo e a ação deve ser proposta onde mora a gestante.
E a citação, desculpa, né? Pode falar. E a citação vai ser feita, né, por carta precatória, onde residir, né, onde tiver domicílio, né, e o futuro pai. Bom, e se esse pai não ligar para o que está acontecendo, não comparecer, o que acontece? O artigo 12, né, da Lei dos Alimentos Gravídicos prevê a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. O que significa isso? E o Código de Processo Civil justamente diz isso, né, no caso de inadimplemento, quando a pessoa não paga os alimentos, poderá ser promovida uma ação e, em última análise, poderá o devedor dos alimentos ser conduzido à prisão. Então, em resumo, os alimentos gravídicos, o não pagamento dos alimentos gravídicos fixados, poderá acarretar a prisão do futuro pai. Ok. Qual a diferença desse tipo de ação da pensão alimentícia? Na verdade, a diferença diz respeito ao tempo de fixação. Da concepção ao parto, nós estamos falando de alimentos gravídicos. Após o nascimento com vida e geralmente até os 18 anos ou até o término da graduação, até o término do curso profissionalizante, aí nós teremos os alimentos convencionais. Então a diferença diz respeito ao tempo, ao momento de fixação desses alimentos, mas só que esses alimentos são interligados, né? A lei dos alimentos gravídicos diz expressamente que fixados os alimentos gravídicos, com o nascimento da criança, esses alimentos fixados, eles serão convertidos em alimentos convencionais. Quer dizer então, que eles são interligados. Automaticamente a pessoa já começará a receber a pensão alimentícia. Como alimentos convencionais. E isso nada impede que haja a propositura de uma ação para aumentar esse valor, né, ou diminuir, se for o caso, se aqueles alimentos gravídicos fixados for um valor inferior. Muitas vezes a necessidade que a pessoa possui durante a gravidez porém, com o nascimento com vida, essa necessidade aumente, né, e seja necessária aí a revisão. Mas só que o que é certo, que é bom deixar claro, né, que é a conversão automática. Isso pode ser mudado a qualquer tempo, né? Mudado a qualquer tempo. E na questão dos alimentos gravídicos também? Por exemplo, a mãe passa a necessitar de mais cuidados médicos, os gastos dela aumentam. Isso pode ser requerido também, um aumento? Sim, sim. Como eu disse, né, a aplicação do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil justamente prevê essa possibilidade, né? Havendo o aumento, o binômio a ser considerado nesse caso é possibilidades e necessidades. Se aumentam as necessidades e se há possibilidades também de um pagamento a maior, isso daí deverá ser feito, né? Deverá ser pleiteado, né, o aumento desses alimentos gravídicos fixados, né? Bom, e se a mulher entrou com essa ação um pouco depois, passou a receber essa ajuda, vamos dizer assim, a partir do 6º mês. Esse pagamento não é retroativo. Quer dizer, os gastos que ela teve antes não serão ressarcidos. Não, por isso que é importante, né, que haja a celeridade na propositura dessa ação ou a celeridade na tomada das medidas cabíveis, né? Como eu disse inicialmente, o importante é que vá até o futuro pai da criança ou procure a Defensoria Pública para a gente fazer esse papel de mediação para tentativa de resolução voluntária. Não resolvido, será necessária a propositura de ação judicial, mas é importante que se diga, não há retroação. É a partir do momento do despacho do juiz. O juiz fixou aquele valor, houve um acordo, a partir daquele momento começa o dever de pagamento pelo futuro pai. Então é importante que haja velocidade, que haja tomada das providências cabíveis. Sobre da gravidez, já contacte o futuro pai, procure a Defensoria Pública para as providências necessárias. Então o importante é agir o mais rápido possível. Agir o mais rápido possível, até mesmo porque a gravidez, né, tem um período de 9 meses, né? Então é importante. E no caso de um pai, por exemplo, que está impedido de trabalhar, está preso, aí a lei não teria efeito para esse tipo de pessoa? Isso daí também acontece com relação aos alimentos convencionais, né? Porque o binômio é possibilidade e necessidade. Se não há possibilidade, né, não há como exigir o sacrifício de uma pessoa para que outra sobreviva, né? O sacrifício desarrazoado. Então, por conta disso, se houver essa situação de ausência de possibilidades, né, realmente a criança vai ficar, a gestante nesse caso específico, né, vai ficar sem os alimentos. Bom, o senhor citou antes, a gente estava conversando anteriormente, e o senhor falou de muitos artigos que foram vetados nessa lei. Eu queria saber quais foram e por que desse veto. O veto ele é fundamentado em inconstitucionalidade e interesse público.
vários foram os vetos que aconteceram nessa lei, que possui 12 artigos, mas vários foram os vetos. Por exemplo, com relação à citação, o projeto a lei saiu do Congresso Nacional, prevendo que a citação, após a citação, iniciariam-se, né, teriam início o pagamento dos alimentos gravídicos. Quer dizer, até então a pessoa tomar ciência... Ciência, a partir tão somente do momento que a pessoa tomasse conhecimento daquela ação... aquela intimação. Isso, do oficial de justiça, a partir daquele momento começaria a correr o prazo, né? Começaria a correr o dever, né? Começaria o dever de fazer o pagamento dos alimentos gravídicos, né? Isso não daria certo, né? Por conta de manobras, né, que acontecem por conta da parte, né, que vai ser citada, a pessoa poderia utilizar de muitas manobras aí para não ser citada e a lei cairia por terra, né? Justamente porque o prazo é curto, né, da concepção ao parto, né? 9 meses. Muitas vezes a pessoa fugindo desse processo, fugindo da citação, haveria um nascimento e o dever de fazer de contribuição não seria. Como não é retroativo, como não é retroativo, a lei perderia efetividade. Né? Uhum. Que outro tipo de artigo foi vetado? Nós podemos citar também com relação à competência, né? O juízo para julgar essa questão dos alimentos gravídicos. A lei aprovada pelo Congresso Nacional previu como competente o local onde mora o futuro pai. Isso traria uma dificuldade imensa, porque imagina a mulher grávida tendo, né, que propor a ação onde mora o futuro pai. Isso daí traria prejuízo, né, inestimável. Houve o veto com relação a esse artigo, então competente a ação deve ser proposta onde mora a mulher grávida, né, a gestante. Há casos em que nascituro, né? Nascituro. É difícil essa palavra. Ele tem o direito de ter uma ação em seu nome. Quais seriam esses casos? O artigo 2º do Código Civil diz assim, é importante nesse caso analisar a questão da personalidade. O artigo 2º ele diz que a personalidade civil começa com o nascimento, né, com vida da pessoa, a partir do nascimento da pessoa com vida. Continua esse 2º artigo dizendo que, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Portanto, em casos excepcionais é possível sim que haja a promoção da ação em nome do nascituro. Nesses casos, mesmo que não tenha havido o nascimento dessa pessoa, desse ser humano, concebido, mas não nascido, é possível, em casos excepcionais, a propositura da ação. A gente verifica essa propositura da ação como, por exemplo, na manutenção, na garantia do direito à vida, em que é possível o próprio nascituro pleitear. Os tribunais têm reconhecido a legitimidade ativa para o próprio nascituro. Outros casos também, reconhecimento ao direito à filiação. Já houve o reconhecimento pela jurisprudência da possibilidade da propositura da ação judicial, por exemplo, numa ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos. Né? Então, são algumas decisões dos tribunais que reconhecem a legitimidade ativa, né, pelo nascituro. Então, voltando à lei dos alimentos gravídicos, eu queria saber a sua opinião pessoal. Vale a pena a mulher procurar a Defensoria Pública, procurar seus direitos? Nosso tempo está acabando, eu queria essa mensagem final do senhor. Com certeza. Como eu já em outra oportunidade esclareci, a sociedade moderna exige, né, que haja a participação de todos os familiares, que haja solidariedade familiar. Portanto, essa lei vem nessa esteira, vem de acordo, consonante com esse posicionamento da sociedade moderna e com o ordenamento jurídico moderno. Então, se há a previsão dessa lei garantindo esse direito à mulher gestante, ela deve fazer os seus direitos, fazer valer os seus direitos, deve procurar a Defensoria Pública e nós nos colocamos à disposição para atendê-las, né, as demandas que houverem. Bom, eu acho que eu esqueci de... Se essa mãe, ela usar de má fé, ela vai ter algum tipo de sanção? A princípio, se agir de má fé, isso daí é a norma geral do direito. Quem, de qualquer forma, causar dano a terceiro poderá ter o dever de reparar esse dano. Portanto, a princípio, é necessária, a propositura da ação deverá ser utilizado o direito de acesso à justiça, mas não utilizar de má fé. Havendo má fé, a pessoa corre o risco de ter contra si uma ação de reparação de danos. Ok. Bom, e quem precisar da Defensoria Pública,
onde ela deve se dirigir? Tem um telefone de contato, um e-mail? Sim, a Defensoria Pública de Araçatuba, né, regional de Araçatuba, ela está situada na Rua 15 de Novembro, o número é 395. Telefone para contato lá, para falar conosco, 3621-2803, e nos colocamos à disposição de toda a população aí de Araçatuba e região. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença e um bom trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço. E eu espero você no próximo programa. Até lá. TV Câmara, o canal da comunidade. Assista agora o programa Câmara Documento.